Bom, então, a partir de agora, a gente fala especificamente sobre a anemia hemolítica autoimune, tá certo? Então, para iniciar, a anemia hemolítica autoimune vai ser aquela sempre extravascular, ok? O problema dessa anemia, dessa hemólise que está acontecendo, não é dentro do vaso não é por nenhum choque mecânico ou pelo complemento. O problema da anemia hemolítica autoimune vão ser anticorpos. Então os anticorpos vão opsonizar, ou seja, vão marcar os glóbulos vermelhos, e esses glóbulos vermelhos vão acabar sendo destruídos por macrófagos, ok? Isso a gente já viu, é hemólise extravascular, tá certo? Eu posso ter um problema nos anticorpos IgG, tá certo? Um problema que eu estou falando eu posso ter a hemólise por culpa dos anticorpos IgG. Então, deixa eu colocar assim. Então, o problema pode ser por culpa dos anticorpos IgG, tá certo? Então, o IgG vai acabar opsonizando os glóbulos vermelhos e eles vão acabar sendo destruídos pelos macrófagos. Isso acontece geralmente numa temperatura de 37 para cima, tá certo? A gente vai chamar então esse tipo de hemólise, de anemia hemolítica autoimune, por anticorpos quentes, certo? Então, o IgG vai ser a representação, dos anticorpos quentes. E esses anticorpos quentes, eles vão acabar fazendo com que as hemácias sejam destruídas pelos macrófagos do baço, ok? Então vai acontecer, neste caso, o sequestro esplênico, tá bom? E também pode acontecer de eu ter anticorpos maiores, que são os anticorpos IgM, destruindo as hemácias. Então, ó, o IgM, ele também pode provocar anemia hemolítica autoimune, tá certo? Por um mecanismo um pouco diferente, porque o IgM, ele vai agir em temperaturas um pouco mais baixas, tá certo? Então, no frio, o IgM age mais. E o que é que o IgM faz? O IgM é uma molécula, não sei se eu vou conseguir desenhar. Bem maior, tá certo? E ele vai pegar várias hemácias e ele vai acabar aglutinando as hemácias, ou seja, juntando elas, e elas vão acabar sendo destruídas. E geralmente elas são destruídas no fígado, tá certo? Então vai acontecer um sequestro hepático. E geralmente isso acontece, né, em temperaturas um pouco mais frias, por isso a gente vai chamar de anticorpos. Desculpa, eu coloquei IgG aqui, IgM. Anticorpos frios. E esses anticorpos frios que acabam aglutinando as hemácias, tem um nome para isso, tá certo? Vai ser tá certo? Eles vão se chamar crioaglutininas, tá certo? Crioaglutininas são anticorpos IgM que acabam aglutinando as hemácias no frio. Crio quer dizer frio, tá certo? Existem as crioaglutininas, que é esse caso, existem as crioglobulinas. Elas são todas anticorpos, tá certo? A diferença é que as crioaglutininas, elas aglutinam hemácias e as crioglobulinas, elas acabam se ligando
não a hemácias, e sim a outros componentes do organismo, como por exemplo o colágeno do seu pulmão, o colágeno do seu endotélio, tá certo? Colágeno do seu vaso sanguíneo, causando uma vasculite, por exemplo, ok? Então, aqui são as crioaglutininas. Existe uma síndrome chamada síndrome de Evans. Essa síndrome nada mais é do que uma anemia hemolítica autoimune junto com uma plaquetopenia autoimune. Ou seja, nessa síndrome de Evans eu vou ter tanto anticorpos contra as minhas hemácias quanto anticorpos contra as minhas plaquetas, tá certo? Muito bem. Quais são as causas de anemia hemolítica autoimune? Porque entenda, eu descobri que a pessoa está com a anemia hemolítica autoimune. Como é que a gente descobre isso? Através do teste de Cumbis direto, que eu vou explicar depois, tá certo? Aí depois que eu descobri que a pessoa está com anemia hemolítica autoimune, eu tenho que descobrir a causa da anemia hemolítica, né? Porque eu disse, a anemia hemolítica autoimune, ela é adquirida, tá certo? Mas eu tenho que ter a causa, né? É a mesma coisa de anemia ferropriva, certo? Anemia ferropriva, eu vou dar ferro para a pessoa. Mas qual é a causa dessa anemia? Eu tenho que ir atrás da etiologia do problema, tá certo? A anemia hemolítica autoimune, descobri que ele tem, então eu vou dar geralmente corticoide para ele. Mas qual é a causa da anemia? Eu tenho que ir lá na fonte do problema, eu tenho que achar a etiologia, tá certo? Então a etiologia, ela pode ser associada a alguns fatores, ok? Então eu posso ter uma anemia hemolítica autoimune por conta de infecções, certo? Então posso ter por conta de infecções. O principal exemplo aqui é o micoplasma. Micoplasma, ele vai acabar infectando, tá certo? Sei lá, pode causar uma infecção respiratória. Você acaba produzindo anticorpos contra o micoplasma e esse anticorpo pode acontecer uma reação cruzada, tá certo? Porque o micoplasma, ele pode estimular o organismo a produzir um anticorpo muito parecido com o anticorpo que ataca a hemácia. E aí eu vou ter uma reação cruzada e vou acabar destruindo as hemácias, causando uma anemia hemolítica, ok? Geralmente a anemia hemolítica, que é uma doença já autoimune, ela pode estar associada a outras doenças autoimunes, ok? Que podem desencadear isso aí. Uma doença autoimune que causa muita anemia, e geralmente anemia hemolítica, é o lúpus. Lúpus eritematoso sistêmico, tá certo? Também a artrite reumatoide, certo? Drogas, algumas drogas podem, nem sempre, mas pode acontecer delas gerarem reação autoimune, tá certo? Então, por exemplo, a alfa-metildopa, por exemplo, alguns antibióticos como penicilinas e cefalosporinas. Certo? Deixa eu apagar aqui. Eu posso ter uma anemia hemolítica em decorrência de uma imunodeficiência. Então, uma deficiência de IgA
pode causar uma anemia hemolítica autoimune, tá certo? E eu posso ter também anemia hemolítica autoimune por conta de neoplasias, câncer, por exemplo. Então, se eu tenho um problema nos meus linfócitos, que faz com que eles acabem produzindo anticorpos defeituosos, eu posso ter uma anemia hemolítica, né? Então, por exemplo, no caso dos linfomas, no caso da leucemia linfóide crônica, isso pode acontecer, ok? Então vamos lá, como é que é feito o diagnóstico da anemia hemolítica autoimune? Então, diagnóstico. Então, eu posso tentar fazer um diagnóstico clínico inicialmente como uma triagem, mas eu vou ter que fazer os testes laboratoriais, tá certo? Então, o paciente chega com um quadro bem característico de anemia, que a gente já viu várias vezes os sintomas típicos da anemia. Só que ele veio associar, com isso pode se associar uma icterícia, certo? Que pode ser até leve, ok? Ou então a pessoa pode ter uma anemia hemolítica que nem tenha tanta icterícia, mas é um sinal clínico. De toda forma, se a pessoa vem com suspeita de anemia, até porque anemia a gente já viu que é um diagnóstico laboratorial e não um diagnóstico clínico, enfim, se a pessoa está com suspeita de anemia, eu vou pedir o quê? Vou pedir os exames básicos, né? Então, eu vou pedir um hemograma para confirmar a anemia, né? E eu vou pedir uma contagem de reticulócitos. Isso é importante, né? São os reticulócitos que diferenciam uma hemólise de uma eritropoese ineficaz, como eu já falei, né? Então, se está acontecendo a hemólise, como eu já falei, a pessoa pode estar com anemia hemolítica ou pode estar, por exemplo, com um sangramento agudo, né? Então, o hemograma vai constar uma anemia e o reticulócito vai estar aumentado, tá certo? O que mais que eu posso pedir? Se o reticulócito está aumentado e a pessoa não está com sangramento ativo ali, eu posso suspeitar de anemia hemolítica. Eu vou pedir um teste chamado teste de Coombs. Teste de Coombs direto, ok? Como é esse teste? Então, basicamente, você tem aqui a hemácia. Tá, aqui é a hemácia. Você tem ligado à hemácia um anticorpo, um antígeno, tá certo? Ou pelo menos o que o nosso organismo interpreta como antígeno, e aí acaba vindo um autoanticorpo aqui, ó. Se liga nesse antígeno e acaba servindo como um guia para o macrófago vir destruir a hemácia, tá certo? Quando eu faço o teste de Coombs direto, eu simplesmente coloco um anticorpo que vai se ligar ao anticorpo que se liga na hemácia, tá certo? A gente vai chamar de soro de Coombs. Então você tem aqui o seguinte, nesse caso aqui, esse anticorpo, ele vai ser o IgG, não é? Então, quando eu coloco o soro de Coombs, eu vou conseguir aglutinar essas células. Ou seja, eu vou ter aqui uma hemácia com o anticorpo ligado,
Aí aqui eu vou ter o soro de Cumbres, tá certo? Que se liga em outro anticorpo, que também está ligado em outra hemácia. E aqui é o antígeno. E vai se ligar com outro, e com outro, e com outro, e vai acabar aglutinando as hemácias, e eu vou ver isso no exame. Então, eu peguei uma amostra de sangue, fiz o teste de Cumbres direto. Aglutinou, o teste de Cumbres direto é positivo. Posso fazer isso com o IgM também, tá certo? Não só com o IgG. Mas é porque o IgM fica mais complicado de desenhar. Pronto. Além disso, a gente pode analisar, fazer vários outros exames, né? A gente vai ver sempre que o DHL vai estar alto, né? A gente vai ver aptoglobina baixa, não é? Bilirrubina indireta vai estar elevada, ok? Eu posso analisar também o esfregaço de sangue periférico. O que é que eu vou encontrar no esfregaço de sangue periférico? Bom, eu posso encontrar, olha só, esferócitos. Então, lembra, existe a esferocitose hereditária. A hemácia perde membrana e aí acaba virando uma bola, certo? Nesse caso aqui, a anemia hemolítica autoimune também pode gerar uma esferocitose por culpa do macrófago. O macrófago ele não consegue fagocitar totalmente a hemácia, só uma parte da hemácia, só é como se ele desse uma mordida na hemácia, mas a hemácia consegue sobreviver e se refazer. Ela se refaz com menos membrana plasmática e acaba virando uma bolinha, tá certo? Acaba virando um esferócito, ok? Eu posso encontrar no sangue periférico eritroblastos. Porque se está acontecendo uma anemia hemolítica, eu vou aumentar reticulócito. Mas por que eu aumento reticulócito? Porque a medula sente que o organismo precisa de mais sangue. Então ela aumenta a sua produção, vai liberar muito reticulócito. Mas chega um momento em que ela libera também os próprios precursores, que no caso são os eritroblastos. Tá certo? E você consegue, na lâmina você consegue ver isso aí. Os reticulócitos você só vai conseguir ver se você fizer uma coloração especial, por isso que tem que pedir a parte aí, a contagem de reticulócitos, tá certo? E os reticulócitos têm uma cor um pouquinho diferente da hemácia. Então, às vezes, não dá para a gente diferenciar a hemácia de reticulócito, mas a gente dá para perceber, quando tem muito reticulócito no esfregaço, que existem algumas hemácias um pouco mais azuladas. Tá certo? Claro que a gente não vai ter certeza se é reticulócito ou hemácia, só com o testezinho lá com a coloração especial. Então, nesse caso, quando eu olho na lâmina, eu vou ver hemácias de várias cores. Isso tem um nome, tá certo? Policromasia. Tranquilo? Pronto. Fiz o diagnóstico de uma anemia hemolítica autoimune. Tá certo? Porque o Cumbres veio positivo. Depois disso, eu volto lá para aquele passo da etiologia, né? Pergunto se a pessoa tem lúpus, enfim, tento descobrir a causa, tá certo? Mas de toda forma, eu vou acabar tendo que inicialmente tratar essa pessoa, né? Que está acontecendo hemólise nele, então eu tenho que tratar de alguma forma. Como é que vai ser o tratamento da anemia hemolítica? Vamos ver. Tratamento. Então, anemia hemolítica é uma anemia hemolítica autoimune, é uma anemia autoimune. Então, geralmente, doenças autoimunes, a gente inicialmente trata com corticoide, tá certo? No caso, glicocorticoides.
E o tratamento, além de glicocorticoides, pode acontecer até dele não funcionar direito. Aí um caso à parte, tá certo? Geralmente eles funcionam com glicocorticoide. Quando não funciona, a gente pode lançar mão de outras terapêuticas, tá certo? Desde o uso da imunoglobulina humana até uma plasmaférese. Então, no tratamento eu posso ter plasmaférese, ok? O que é plasmaférese? Aférese significa retido, significa reter, tá certo? É uma máquina que vai reter alguma coisa. No caso, se é plasmaférese, ela vai reter plasma. Porque olha só, o que é que eu tenho no meu plasma que está prejudicando as minhas células? Anticorpos, não é? Então, se eu tenho anticorpos no meu plasma, eu tenho que tirar esses anticorpos. Aí eu faço uma plasmaférese. Você vai ser conectado a uma centrífuga, a centrífuga vai retirar, vai reter o que o organismo não precisa e vai mandar de volta o que o organismo precisa. Então vai voltar hemácia, vai voltar plaqueta, vai voltar o leucócito, vai voltar glóbulos, desculpa, vai voltar plasma, só que sem as imunoglobulinas que estão prejudicando a célula, né? E geralmente isso funciona muito bem com IgM, que o IgM é grande. E aí para voltar, para compensar, a gente coloca albumina, tá certo? Além disso, a gente pode utilizar outros elementos. Mas claro, isso é digamos, paliativo, porque você tem que descobrir a causa e tratar a causa, porque senão não adianta. A pessoa vai passar o resto da vida em plasmaférese, certo? Pode utilizar também, por exemplo, o rituximab. O rituximab, ele é uma medicação contra o CD20 dos leucócitos. Então, o CD20 é uma proteína dos leucócitos, né, dos linfócitos, que vai acabar auxiliando na produção dos anticorpos e tudo mais, e o rituximab bloqueia isso. Tranquilo? Bom, basicamente é isso. Tratamento é importante, mas tem que saber a etiologia, tem que saber a causa para tratar a causa. Se a causa for um lúpus, tem que tratar o lúpus, certo? E assim por diante. Tranquilo? Então, até a próxima.